Senhor Jesus. Amém. Lord Jesus. Estamos muito alegres aqui na região de Boston. We're very happy to be here in the Boston area. Estamos aqui no Bucafé de Framingham. We're here at the Bucafé Framingham. Tendo a nossa primeira comunhão na sexta-feira à noite. Having our first fellowship Friday night. E sabemos que sexta-noite aqui na região muitos irmãos trabalham. We know that Friday nights here in this region many of the brothers and sisters work. Mas por amor aos irmãos que pagaram o preço vieram de longe, nós resolvemos fazer oficialmente a primeira mensagem da conferência esta noite. For the sake of those who came from afar, we want to start the first official message tonight. Para que esses irmãos que pagaram o preço possam, levar mais conteúdo para suas casas. For those who pay the price, so they can have more of a content. Bring that back home. Louvamos ao Senhor que essa última conferência no Brasil em fevereiro foi derramado grande bênção para nós na sua palavra. We praise the Lord that this last conference that we had in January, that the Lord really poured His word to us. E nós tomamos como o livro novo, o livro de Romanos, como carro-chefe. And we have chosen the book of Romans to be the leading book from now on. Porque o livro de Romanos fala do Evangelho, é um livro do Evangelho de Deus. And that is because the book of Romans speaks of the gospel of God. Todavia, o livro de Filipenses ainda não havia terminado. But we still had not finished with the book of Philippians. Havia ainda muita riqueza para ser revelada. There were still many riches to be revealed. E não há conflito entre esses dois livros. But at the same time, we see that there is no conflict between these two books. Pelo contrário, se complementam. On the contrary, they complete one another. Então, antes de entrar no livro de Filipenses, eu queria mostrar para vocês qual é o pano de fundo do livro de Romanos primeiro. So before we get into the book of Philippians, I'd like to speak a little bit of the background of the book of Romans. Se nós entendemos o contexto em que foi escrito cada carta da Bíblia, nós entendemos melhor a realidade daquele momento. If we understand the context in which each book of the Bible was written, then we can have a better understanding of that. Porque o livro deixa de ser muito doutrinário para nós, acaba sendo muito prático. Because this way we can see this book not just as a doctrinal thing, but it becomes something that's practical. Então, por que Paulo escreveu o livro de Romanos? So why did Paul write his epistle to the Romans? Em que circunstâncias ele escreveu o livro de Romanos? What were the circumstances when he wrote the book of Romans? Era sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa é, de certa forma, uma palavra inédita. Nós ainda não falamos em nenhum lugar. And this is what I'd like to share with you tonight, and this is a word that hasn't been shared yet anywhere else. Tudo começou em Paulo fazer aquela segunda mensagem. Eu vou ler Atos 18. I'm going to Acts chapter 18. Porque em Atos 18, é o final já da segunda viagem maravilhosa de Paulo. Ele saiu com Silas, So Acts 18 talks about the end of Paul's second journey, wonderful second journey which he took with Silas. E quando Paulo decidiu juntamente com Barnabé em sair para a segunda viagem, houve uma certa desavença em levar o jovem João Marcos ou não levar João Marcos. So when Paul and Barnabas decided to go on the second trip, there was a disagreement between the two whether to bring John Mark along with them. Eu vou gastar um pouco de tempo falando um pouquinho da história para vocês se situarem. Now, I would just like to spend a little bit of time speaking of the history
of what happened, just so you know what I'm talking about. Barnabé sempre foi alguém que tinha muito encargo em aperfeiçoar os mais jovens. So Barnabas had always been someone with a burden to perfect the young ones. É o último hino que nós cantamos, né? É a inclusão. Ele se preocupava muito em fazer a inclusão, né, dos mais jovens, aperfeiçoando-os. Just like the hymn we just sang, he was very much concerned with including everyone, especially the young ones, and perfecting them. Foi justamente por causa dessa característica de Barnabé é que Paulo foi aperfeiçoado. And that is why, because of this very characteristic of Barnabas, that Paul himself was perfect. Porque se Paulo não tivesse sido levado, né, por Barnabé, até mesmo apresentá-los aos irmãos vindos de Jerusalém, ele estaria sendo sempre, né, colocado de lado. Because if Paul had not been brought by Barnabas to the saints in Jerusalem, he would have been rejected by them. Paulo, depois de salvo, se converteu e ele pregou junto à sinagoga dos judeus em Damasco e depois também em Jerusalém. So after he was converted, Paul preached the gospel to the synagogues in Damascus and in Jerusalem. Mas ele estava tão desesperado, né, pela visão que ele recebeu, né, naquele dia, na grande luz que ele recebeu, ele discutia com os judeus. But he was so desperate to share the vision he had seen, what he had seen in that great light, that he would just go to the Jews and argue with them. Para onde ele for, tanto em Damasco como em Jerusalém, ele levantou muita perseguição. And both in Damascus and in Jerusalem, there was a lot of persecution. A lot of people wanted to kill him. Os irmãos resolveram mandar ele de volta para a casa dele em Tarso. And so the brothers in Jerusalem decided to send him back to Tarsus. E a Bíblia disse que aí houve paz. Amen. And the Bible says that after he was sent to Tarsus, there was peace. E a igreja crescia em número. Amen. And then the church began growing in number. E foi assim que parece que Paulo foi esquecido lá em Tarso. Quando surgiu a igreja em Antioquia, Barnabé se lembrou de Paulo e foi buscar Paulo em Tarso. And it was during that time it seemed that Paul had been forgotten in Tarsus. Once there was a church in Antioch, that Barnabas remembered Paul and went to Tarsus to get him. E Paulo então teve que aprender um ano inteiro servindo juntamente com os irmãos na igreja em Antioquia. And Paul, for a whole year, he had to learn to serve alongside with the other brothers in the church in Antioch. Uma coisa é você receber visão e sair pregando. It is one thing for you to just receive a vision and to just go out and preach it. Outra coisa é você praticar essa visão junto com os irmãos da igreja. But it is something else for you to learn to practice the vision you've seen with other members of the church. Sendo restritos pela coordenação do corpo. Being restricted by the coordination of the body. E tem que fazer tudo na comunhão dos irmãos. You have to do everything in fellowship with others. E quando ele já estava pronto para a obra, um ano depois, o Espírito Santo mandou separar tanto Barnabé como Saulo. And 1 year later, by the time he was ready, then the Spirit sent him out to the work he and Barnabas. Aí foi a primeira viagem. And that was their first missionary journey. Levantaram igrejas na Galácia, né? They raised churches in Galatia. Até Antioquia da Pisídia. And they went to Antioch in Pisidia also. Aí eles voltaram, tiveram Atos 15, aquela comunhão, né, em Jerusalém. Then they went back, and there was that fellowship that happened in the church in Jerusalem. Porque tinha que se estabelecer uma definição sobre, afinal de contas, é para pregar Cristo, é para pregar judaísmo. And that special fellowship they had in Jerusalem had to do with whether do we preach just Christ or something else. Então decidiram de que não vamos colocar sobre peso do judaísmo sobre os gentios. So they decided in that meeting not to put the weight of Judaism on the Gentiles. Mesmo assim, havia algumas ordenanças para os gentios, né? But even after that, they also decided that there were a couple ordinances that the Gentiles also had to follow. E entre os dois irmãos que eles mandaram em Jerusalém, né, um deles era Silas, que acabou ficando em Antioquia. And among the brothers they sent to from Jerusalem to Antioch,
was Silas, and Silas ended up staying there. Foi nesse momento então Paulo e Barnabé decidiram voltar a visitar as igrejas. It was during that time that Paul and Barnabas decided to go back and revisit the churches they had raised. E vocês sabem da situação, houve uma discussão entre eles. Paulo não queria levar João Marcos, que logo no começo da primeira viagem abandonou a eles, né, quando enfrentou provavelmente um naufrágio, né? So there was an argument between Paul and Barnabas over whether to bring John Mark with them, because John Mark had left them during their first missionary journey, because he couldn't cope with the difficulties of the trip. Perhaps there was a shipwreck, and that's why he left. Então, se levar esse jovem que vai nos atrasar na obra, vai nos atrapalhar na obra, né? And then Paul might have thought, well, I'm not going to bring this young one again. He's just going to be a stumbling block to us. Você vê como é difícil fazer a obra do Senhor, né? It's a very hard thing to carry out God's work. De lado, a obra precisa ser feita. On the one hand, we need to carry out God's work. Por outro lado, a gente precisa aperfeiçoar outros. On the other, we need to perfect people to do it. O que é mais importante? So what's more important? É difícil decidir. It's hard to decide. É preciso realmente da direção do Espírito Santo. This is why we really need the Spirit's guidance. Amém. Aperfeiçoar a pessoa mais importante ou é a obra mais importante? Is the work in itself more important than perfecting people for the work? Uma boa pergunta, né, Só? That's a good question, right? So, então, graças ao Senhor, né, o Senhor acabou fazendo as duas coisas. what the Lord ended up doing was doing both things. Paulo então resolveu ir com Silas e Barnabé levou João Marcos, foram para o Chipre. So after they departed from one another, Paul took Silas and went on not to Cyprus. They went on the trip, and then Barnabas took Mark and they went to Cyprus. Então, alguns dizem que, como a Bíblia não mencionou mais Barnabé tomou decisão errada. And some people think that because Barnabas is no longer mentioned in the Bible after that he was wrong. Mas acontece que pelo aperfeiçoamento de Barnabé, João Marcos se tornou um cooperador de Pedro mais tarde e se tornou um cooperador de Paulo. But because Barnabas took John Mark and perfected him, later on John Mark became a co-worker to Peter and even to Paul. Portanto, irmão, na nossa obra, aperfeiçoar pessoas é um item importante. So that's why, brothers and sisters, for the work, preparing people is very important. Temos que achar espaço para todos servirem. Amém. We need to find a room so that everyone can serve. Não a gente fazer tudo, né? We shouldn't try to do everything ourselves. Sempre aperfeiçoar outros para também participarem da obra do Senhor. We need to help perfect one another so that more people can also participate in the work. E essa segunda viagem de Paulo e Silas foi maravilhosa. Eles aprenderam a seguir o Espírito. And the second missionary journey with Paul and Silas was wonderful. They learned to follow the Spirit. Eles passaram pela Galácia, revisitando as igrejas e resolveram abrir novo campo do Evangelho. They revisited the churches in Galatia, and then they decided to open new places. Seguindo a oeste, né, que é a Antioquia de hoje, tentaram descer para a Ásia Menor, o Espírito Santo não deixou. They wanted to go to Asia, but then the Holy Spirit did not allow them to. E quiseram ir para o norte, Bitínia, o Espírito de Jesus não deixou. Then they wanted to go north to Bithynia, but then the Spirit did not allow them to Foram do parar that. em Troade, não tinha mais para onde ir, na frente ao mar Egeu, e aquela noite Paulo recebeu uma visão. And so they came to the seashore, to a city called Troas, and then the Spirit gave them a vision in the night. Varão macedônio chamando, vem e nos ajuda. Paul saw a Macedonian man saying to him, come and help us. E Paulo percebeu que aquilo era um chamado do Senhor para ir para Macedônia. And after seeing that vision, Paul realized that was the Spirit telling them to go to Macedonia. Vocês sabem que a Macedônia é a Grécia de hoje. Né? So Macedonia is today's Greece. Daí entraram para a Europa. And so they entered Europe. E desceram da Macedônia, desceram até Acaia. Né? And from Macedonia they went down to Achaia. Acaia até, né,
descendo ao sul até Corinto. And then all the way south to Corinth. E daí eles voltaram. And then they went back. E quando voltaram, Paulo desceu em Cesareia. Then after they got back, Paul went down to Caesarea. De Cesareia podia voltar diretamente para Antioquia, terminando a segunda viagem. And from Caesarea, Paul could have just gone straight back to Antioch. Mas Paulo, That would have been the end of their second journey. Paulo resolveu subir a Jerusalém. But Paul decided to go up to Jerusalem. Por que before. subir? Porque Jerusalém estava numa elevação mais alta. Why go up to Jerusalem? Because Jerusalem was in a higher place. Então isso eu quero ler com vocês, Atos 18, 22. And this is what I'd like to read with you, Acts chapter 18, verse 22. Então, lembra que isso tem a ver com o livro de Romanos? And then we might hear this and think, but what does this have to do with the book of Romans? Vocês vão entender. But you will understand. 18, Atos 18, 22. 22, né? Acts 18, verse 22. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. And when he had landed at Caesarea and gone up and greeted the church, he went down to Antioch. Essa subida para Jerusalém de Paulo, pouca gente entendeu, foi fazer o quê? Not a lot of people understand what Paul went to do in Jerusalem when he went up there. Irmão Douglas foi o primeiro a colocar esse questionamento para nós. Ele foi o primeiro a perguntar: o que Paulo foi fazer? Was the first one to ask us, why did Paul go back to Jerusalem? E essa ida para Jerusalém teve tudo a ver com Paulo, na terceira viagem, resolver ir para Jerusalém. And Paul's stop here in Jerusalem had everything to do with why he ended up during his third journey, missionary journey, going to Jerusalem. E a motivação principal de Paulo querer muito ir para Jerusalém está também manifesto no livro de Romanos. And Paul's main motivation to stop in Jerusalem is also in the book of Romans. Porque essa ida para Jerusalém, Paulo tomou conhecimento que a Judéia precisava de ajuda financeira. And Paul realized during his trip that the churches in Judea needed financial help. Havia uma ajuda aos santos pobres de Jerusalém. So the poor in Jerusalem needed help back then. Então Paulo viu uma grande ocasião para ele juntar as ofertas das igrejas dos gentios para levar essa oferta para a Judéia. So Paul saw an opportunity in that to gather offerings from the Gentile churches and bring those offerings to Jerusalem. Mas a sua motivação principal era a sua preocupação pelos patrícios. But his main motivation was his concern for his king. Ele nunca entendeu por que o Senhor não o constituiu apóstolo para os da circuncisão. He never understood why God did not establish him an apostle to the circumcision. Porque ele tinha muito encargo pelos da circuncisão. And he had a lot of burden for the circumcision. Mas o Senhor enviou para os gentios. But God didn't send him to the circumcision. He sent him to the Gentiles. Graças a ele que a obra para os gentios se abriu, né? And it is thanks to Paul that the work just opened up to the Gentiles. Mas Paulo nunca deixou de lado sua preocupação pelos seus patrícios. Sabia disso? But Paul never left behind the concern he had for those his kin, the people, his fellow Jews. Vocês se lembram que certa vez em Jerusalém o Senhor lhe apareceu e falou assim: saia daqui que eles não vão te ouvir, não é isso? Atos 22, 18. Então, Acts 22:18. Atos 22, 18. 18, 22, agora 22, 18. Não é o contrário. Obrigado pela ajuda do amigo, né? Acts 22:18. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberam teu testemunho a meu respeito. And saw him saying to me, Paul, saying this, make haste and get out of Jerusalem quickly,
for they will not receive your testimony concerning me. Versículo 21. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Verse 21. Then he said to me, depart, for I will send you far from here to the Gentiles. Ele obedeceu essa ordem e partiu para gentios. So Paul obeyed this order here, and he went to the Gentiles. Mas o coração dele ficou em Jerusalém. But his heart was still in Jerusalem. Porque ele queria muito ajudar seus patrícios. Because he really wanted to help his fellow Jews. Isso tem tudo a ver com Romanos, vocês vão entender. And this has everything with the book of Romans, and you will see this. Então, ninguém falou isso, essa aí é uma mensagem inédita, tá? Vocês estão ouvindo pela primeira vez. This is the first time we're sharing this message. Aí em 1 Coríntios 16. Let's go to 1 Corinthians chapter 16. Vocês vão ver porque uma motivação secundária de Paulo a achar uma ocasião para ir para Jerusalém. And here we can see that Paul had a secondary motivation. 1 Coríntios 16, 1 a 3. 1 Corinthians 16, 1, 2, and 3. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches in Galatia, so you must do also. Essa coleta é coletar as ofertas, né, para os necessitados de Jerusalém. So the collection Paul is referring to here is the collection of offerings to help the saints in Jerusalem. Então ele preparou as igrejas da Galácia levantarem essa oferta. So he prepared that. He spoke to the churches in Galatia and asked them to raise an offering. E aqui ele está falando na 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele escreve para os de Acaia, os coríntios, a prepararem também para levantar essa oferta. So here also in 1 Corinthians he writes to those in Achaia so they too would prepare some offerings to be brought to Jerusalem. Mas entre Galácia e Acaia ele tinha que passar por Macedônia. But between Galatia and Achaia he had to go through Macedonia. São três províncias romanas, as igrejas de três províncias romanas que Paulo queria coletar essa oferta. So these were three Roman provinces, and Paul wanted to collect offerings from those three churches. Versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponde de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. Irmãos, esse versículo aqui foi usado lá na instância, nessa última conferência, para nos acertar a nossa maneira de, nosso coração com relação, a nossa prática com relação a ofertar. So brothers and sisters, this verse was used in the last conference here to help us have an upright heart in that which refers to offering. Quando o Senhor nos mostrou isso na conferência, na instância, e nós percebemos como é que nós fazemos a oferta. Nós olhamos, agora é oferta, vamos fazer a oferta. Nós olhamos para o nosso bolso e quanto eu tenho aqui no meu bolso, né, a nota, aí eu puxo no meu bolso aqui, olho, os melhores ofertam maior nota, né? Os melhores, os medianos escolhem segunda nota e quem é mais avarento escolhe terceira nota, né? Então, e põe na caixa de oferta ali, né? Como se fosse uma tarefa feita. So during the last conference, we were very much enlightened concerning the matter of offering, because sometimes we just look at we need to offer now. We'll just look into our pockets and we see some of the best among us will take whatever the highest bill we have, and then some will take the second highest, and some of us are just Aí nós percebemos. We'll give a little. We realized. Nós percebemos que depois vamos voltar aqui para 1 Coríntios 16, né? 2 Coríntios 9. 2 Corinthians 9. Versículo 7 fala: cada um contribua
segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, mas Deus ama quem dá com alegria. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity. For God loves a cheerful giver. Então há uma necessidade da gente ter uma proposta no coração. A gente precisa ofertar, é algo que é entre nós e Deus. Então cada um aqui não é olhar para o vizinho, opa, quando você está puxando, que nota está puxando, colocando na caixa, eu vou ver se eu consigo puxar também, acompanhar você. Não é assim. É cada um com o Senhor. Amen. So each one of us, we need to have something purposed in our hearts. It's not to, we shouldn't look at our neighbor, oh, how much you're giving. It's between us and the Lord. Porque a história de cada um é diferente com o Senhor. That is because our story with the Lord is between us and the Lord is different. A prosperidade de cada um também é diferente. And our prosperity also. O coração de cada um é diferente. Our hearts are different. Então cada um tem que propor no coração diante do Senhor. So each one of us needs to go before the Lord and purpose that in our hearts. Nós vamos praticar nesse domingo, vamos não praticar oferta não. We practice the Sunday worship, practice the Sunday. E nós podemos já desde hoje We can begin today. E amanhã propor alguma coisa do coração. We go before the Lord and Diz, Senhor, lay whatever we have. Senhor, põe no meu coração qual a proposta. Qual a minha oferta para o Senhor. What should my offering be? Não é olhar para o meu bolso na hora, né? Na hora H, né? Não. Shouldn't just look into my pocket Mas tem when it's time to offer. propor antes. But beforehand. E separar. Aí voltando para 1 Coríntios 16. Then going back to 1 Corinthians 16. Versículo 2 fala: cada um de vós ponha de parte em casa. Verse 2 says that we should, on the first day of the week, let each one of you lay something aside. So we need to lay something aside beforehand. Conforme a sua prosperidade. Storing up as it may prosper. Então, você já traz no seu bolso o que você vai ofertar, não é olhar na hora. So you already bring in your pocket your offering. You're not going to look into your pocket when it's time to offer. Irmãos, o segundo final de semana da conferência da Estância, o primeiro final de semana já foi uma oferta recorde. Nunca tivemos uma oferta, né, tanta oferta no primeiro final de semana. So during the first week at the conference, there was we hit a record with all the offering. Mas depois que nós demos essa palavra, segundo final de semana, irmão, tinha menos gente e houve 3 vezes mais de oferta. But we spoke this word after the first week, and during the second week, there were less brothers and sisters, but the offerings were even greater. Isso demonstra que o Senhor se agradou desse princípio. This shows us that the Lord was pleased with this principle. Então eu não poderia deixar de falar para vocês também aqui, né? So I wanted to share that with you here also. Então vamos cada um propor no coração, né, hoje e amanhã, e separar em casa e levar no domingo para ofertar ao Senhor, tá bom? So let's go before the Lord. Quem não for, não vai poder ir no domingo, então deixa no sábado. Amém. Let's go before the Lord, before the meeting, and for those who will be here on Saturday, or on Sunday, if you won't be here on Saturday, wait for Sunday. Porque no Velho Testamento, o que é do Senhor é santificado, é santo. Because the Old Testament teaches us that which is the Lord's, it's holy. Você não pode usurpar o que é do Senhor. You should not usurp what's the Lord's. Então vamos separar para o Senhor. So we need to set aside what's the Lord's. Bom, isso aqui é uma palavra, né, à parte. Vamos voltar para o que eu estou querendo mostrar. Now that I share this, let's go back to what I started. Versículo 3. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aprovardes. Verse 3, and when I come, whomever you approve by your letters, I will send to bear your gift to Jerusalem. Irmãos, esse versículo é muito importante para vocês entenderem o que eu vou falar, tá? Brothers and sisters, this verse is very important so you can understand what I'm saying. Então ele queria fazer uma coleta de ofertas nessas 3 províncias e levar essas ofertas para ajudar os santos pobres de Jerusalém.
So Paul wanted, his plan was to go through these 3 Roman provinces, go through the churches there, collect offerings and bring those offerings to the poor saints in Jerusalem. Mas esse versículo prova, viu, Soares, que ele ainda não tinha tomado decisão de ir pessoalmente. But this verse here proves that he had not decided to go himself at this point yet. Ele falou assim, aqueles que vocês aprovarem, eles vão levar essa oferta. Tá? Because here Paul says, whomever you approve that person or those people, they will bring the offering. É o versículo 4. Now verse 4. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. But if it is fitting that I go also, they will go with me. Tá? Ele queria ir, mas não tinha certeza que se era para ir. Tá? Paul wanted to go to Jerusalem, but he wasn't sure whether he should. 2 Coríntios. Oh meu Deus. 2 Coríntios 8, né? É isso? 2 Coríntios 8, 1 a 4. 2 Coríntios 8, 1 a 4. Now 2 Corinthians 8, 1, 2, 3, and 4. 2 Corinthians chapter 8, verses 1 through 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Amém. Moreover, brethren, we make known to you that the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministry to the saints. Então esse versículo aqui, versículo 4 principalmente, prova, não, esse versículo aqui 1 a 4, prova que não só ele pediu para as igrejas da Galácia, mas também da Macedônia, e as 2 cartas aos Coríntios falando para os irmãos de Acaia. So we see here that Paul asked for offerings from the churches of Achaia and Macedonia. Agora eu vou colocar vocês na história. 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios foi escrita quando? Well, let's put this into a historical perspective. So the first letter to the Corinthians, when was it written? Foi na sua 3ª viagem, ele saiu e ficou quase 3 anos em Éfeso, não foi? It was during Paul's first journey. He went to Ephesus and he was there for 3 years, right? E no final da sua permanência em Éfeso, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. And at the end of his first journey in Ephesus, he wrote his second letter to the Corinthians. Daí, né, nessa hora que ele estava saindo, vamos agora olhar para Romanos 9. So now let's go to Romans 9. Romans chapter 9. Romanos 9, ó. Senhor Jesus. Lord Jesus. Com isso vocês vão entender bem o contexto de Romanos. Aí o livro de Romanos deixa de ser doutrinário para vocês. Vocês vão começar a entender por que Paulo escreveu. This will help you understand why the book of Romans was written, how practical and not doctrinal it is. Romanos 9, 1. Romans 9, verse 1. Qual é a sua verdadeira motivação de visitar, né? Perdão, antes disso eu tenho que falar que quando ele tomou a decisão de ir. So before we go to pessoalmente, Romans 9, Atos 19. Let's go to Acts 19, because that's when Paul decides to go. Atos 15, né? Atos 19 primeiro. Vamos ler Atos 19. Acts 18 first, and that's when Paul decided Atos 19, 21. To go to Jerusalem. 19 verse 21. Isso ainda em Éfeso. He was still in Ephesus here. No final de Éfeso foi quando ele escreveu 1 Coríntios. And that was at the end of his time in Ephesus. That's when he wrote 2 Corinthians. 19, 21. Dá uma olhada. Acts 19 verse 21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu
no seu espírito e a Jerusalém. Vocês viram isso? Passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. When these things were accomplished, Paul purposed in his spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, after I've been there, I must also see Rome. Então, provavelmente essa decisão foi tomada logo depois que ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. So Paul probably decided to go to Jerusalem right after he wrote his epistle to the Corinthians. Porque na primeira carta aos Coríntios ele não sabia se ele ia. Because when he wrote 1 Corinthians, he wasn't sure whether he would go himself. Mas agora ele falou, eu vou passar pela Macedônia, depois eu vou para Jerusalém, eu vou pessoalmente. But now he said that he was going to go personally, that he was going to go through Achaia, Macedonia, and go to Mas o Jerusalem. seu planejamento é passar pelo Jerusalém e ir para Roma. And he wanted here to go to Jerusalem and then go to Rome. Isso tem tudo a ver com o que ele escreveu no livro de Romanos. This has everything to do why he wrote his epistle to the Romans. Certo ou não? Right? Tá, vamos lá. Espero que vocês estejam me acompanhando. I hope you're following me out. Romanos 15. Por que ele queria ir para Roma? Romans 15 tells us why Paul wanted to go to Rome. 22. 22. Romans 15, 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Estávamos quem? Romanos. Em Roma. For this reason, I also have been much hindered from coming to you, coming to whom? To the Romans. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos. But now, no longer having a place in these parts and having a great desire in these many years to come to you. Paulo, o campo de trabalho de Paulo era Galácia, já que não podia trabalhar em Jerusalém, né? O Espírito não permitia que trabalhasse na Judéia, em Jerusalém. Ele tinha que trabalhar na Galácia e depois da Galácia ia para Macedônia e descia para Acaia. E acabou o mundo dele, né? Acabou o mundo dele. So Paul's work was in Galatia, Achaia, and then Macedonia, and that was his world back then. Então ele queria abrir novos campos de trabalho. And he wanted to go to new places. Tá? Então, versículo 24. Por isso ele queria muito visitar Roma. That's why he wanted to visit Rome. Irmão, Roma é como os Estados Unidos para hoje, de hoje, sabia? And Rome back then was like the United States today. Roma era o centro do mundo, né? It's like the center of the world. Do Império Romano, Roma era o centro do mundo. It's the center of the Roman E Empire. era como os Estados Unidos. It was like the United States. Onde foi o... Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Onde foi o Rodrigo? Não estava no Brasil, estava nos Estados Unidos. Rodrigo, where's Rodrigo? He's in the United States now. Onde foi o Gentil? Para onde foi parar o Gentil? Gentil, brother Gentil is in Brazil. Where's he now? He's in the United States. There he is. Onde estão Aquila e Priscila? Where's Priscilla and Aquila? Paulo encontrou eles aonde? Where did Paul find them? Você se lembra ou não? Do you remember? A segunda viagem It was during his second journey, right where? encontrou esse casal em Corinto. He found them in Corinth. Sabe por que esse casal foi parar em Corinto? And do you know why this couple was in Corinth? Você nunca notou quando você leu a Bíblia? When you read the Bible, did you see? Can you see? Eles moravam em Roma, sabia? They used to live in Rome. E o César havia pedido para todo mundo sair, todo judeu saísse de Roma naquele tempo. But at that time, Caesar had ordered all the Jews to leave the city. Como eles tinham que sair, eles foram parar em Corinto. And because they had to leave, they ended up in Corinth. E Paulo foi para Corinto, tem que trabalhar porque ninguém se preocupava com seu sustento, sua obra. Ele teve que trabalhar com suas próprias mãos e encontrou os da mesma profissão, que é Aquila e Priscila, faziam tendas. So Paul went to Corinth and he had to work because no one was taking care of his needs back then. So he had to work and then he met Aquila and Aí Priscilla. Aquila e Priscila ganhou a visão, o casal ganhou a visão da obra do Senhor e se tornaram cooperadores importantes de Paulo. So the couple, they saw the vision of what the Lord was doing
and they became co-workers of Paul. Depois que acabou o decreto de César, eles voltaram para Roma. And after, once they were able to go back to Rome, they went back to Rome. Paulo escreveu a carta para a igreja de Roma, mas para quem? But who did Paul write this letter addressed to the church in Rome? Para esses que ele conhecia. He wrote this letter to those Romans he knew. Para o gentil, para o Rodrigo, The Gentiles, right? para o Timóteo, para vocês. Vieram parar nos Estados Unidos. You're all here, you ended up in the United States. Então Paulo queria ir para Roma. Depois de Jerusalém, queria ir para Roma. So Paul, he wanted to go to Jerusalem, and then after that, go to Rome. Mas o objetivo dele, irmãos, é abrir campo na Espanha. Pregar o evangelho na Espanha. But his final goal was to preach the gospel in Spain. That's what he wanted. Eu não acabei de ler aqui, né? Eu acabo de ler aqui. Vamos lá. Versículo 24. Estamos em Romanos 15, tá? Still in Romans 15, verse 24. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Whenever I journey to Spain, I shall come to you. Onde o Soares foi mandado deportado da Espanha, né? Pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia em Roma. For I hope to see you on my journey and to be helped on my way there by you, if first I may enjoy your company for a while. Vocês estão entendendo o contexto, não? Começando a entender o So contexto. can you see it? This is the context. Você não pode ler um livro sem entender o contexto. You can't just read the books of the Bible without Fábio gosta muito de história. knowing the context. Porque história te situa, não é isso? Fabio likes history, and that's because Ser um livro de Romanos é meramente um gives us livro teológico. context. É um livro teológico. Não é. Ele foi escrito com um certo propósito, num contexto certo. No, these books are written within a context and for a purpose. Não é? Aí o versículo 25, mas agora estou de partida para Jerusalém, um serviço dos santos. Estou levando oferta para os pobres. Verse 25, now I'm going to Jerusalem to minister to the saints. He was going to bring the offerings he had collected to Jerusalem. Vocês estão ouvindo eu falar muito de pobre, mas onde tem esse versículo? Esse versículo aqui, ó. Eu falo tudo com base na Bíblia, tá? So everything I'm talking here is all based on the Bible. And this is what I'm talking about the poor here. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. For it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints who are in Jerusalem. Isso lhe pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. It pleased them indeed, and they are their debtors. For if the Gentiles have been partakers of the spiritual things, of their spiritual things, their duty is also to minister to them in material things. Mesmo recebendo a ordem de Deus trabalhar entre os gentios, ele ainda, a cabeça dele se preocupava com os judeus. Vocês So even entenderam? though God had sent Paul to the Gentiles, his heart was still with the Jews. Mesmo nós, irmãos, tendo sido tão beneficiados pelo Evangelho, e nós que somos a grande maioria gentios, nós não podemos, irmãos, nunca esquecer que o Senhor trouxe, os judeus são o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. Even us who have received so much from the Lord, we can never forget that the Jews are God's chosen people. Nós só recebemos essa bênção porque eles rejeitaram. We only received this blessing because they rejected it. Eles tinham a preferência. They had the preference. Primeiro é para eles, sabia? It's first to Jews. Jesus veio primeiramente para eles, Jesus came to them mas first, eles rejeitaram. but they rejected him. A graça veio para nós. Because of that, grace came to us. Então, ainda que, irmãos, nós não podemos voltar para a prática do judaísmo, So even though we're not going back to the practices of Judaism, mas nós temos que respeitá-los como povo de Deus we still need to respect them as God's e people orar por eles. and pray for them. Versículo 28. Verse 28. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, Roma, irei à Espanha. Therefore, when I have performed this and have sealed to them this fruit, I shall go by way of you, and you here is Rome,
to Spain. E bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Amém. But I know that when I come to you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Amen. Você sabe então agora por que Paulo escreveu livros aos Romanos? Now, do you know why Paul wrote an epistle to the Romans? Embora os receptores dessa carta aos Romanos eram na maioria gentios, Although most of those who received this letter were Gentiles, mas ele não queria que os gentios não soubessem que os judeus tinham a primazia. he wanted the Gentiles to know that the Jews had the first place. Romanos é um livro que fala do Evangelho de Deus. And Romans is a book that talks about the gospel of God. E o Evangelho de Deus, irmão, não é só aquele Evangelho, me desculpe, pobre, de falar que você tem que crer em Jesus, se não crer em Jesus vai para o inferno. And the gospel of God is not the limited gospel of just saying you believe in Jesus. If you don't, you're going to go to hell. O Evangelho de Deus, irmãos, é tão complexo. The gospel of God is so complete. Até hoje, irmãos, Even today, esse Evangelho está trabalhando em nós com uma salvação completa. even today, this gospel is working in each one of us as God's salvation. Lendo o livro de Romanos, você vê quão profundo, lamaçal o homem caiu. When we read the book of Romans, we see what the deep pit man was in. Nós, homens, fomos profundamente envenenados pela desobediência a Deus. And we as men, we were poisoned because of our disobedience. O pecado entrou em nós e nos Sin came levou in para o mais profundo do abismo, and brought us to the deepest of pits, desonrando corpos entre si, dishonoring our bodies, em toda sorte de coisas más, malignas. and humanity just got involved with all sorts of wicked things. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Até mesmo depois que cremos em Jesus, Even after believing in Jesus, nosso espírito foi salvo. our spirit is saved. Nossos pecados cometidos no passado foram Our perdoados. past sins are forgiven. Mas nosso envenenamento na alma não foi salvo, não foi tirado ainda totalmente. But the poison we have in our soul still needs to be removed. Até hoje, a vida da igreja ou qualquer relacionamento humano, os problemas residem nesse problema da queda do homem. Even today in the church and with our relationships, all the problems we have, it all stems from the fall of No man. nosso relacionamento tem mágoas, tem ressentimentos, We're bitter towards one another, we're resentful, soberba, ira, arrogância, there's wrath, there's contendas, arrogance, contention, vanglória, vainglory, partidarismo. we take sides. São todo parte do envenenamento da alma do homem. And all of these things are out of this poison that was put into us. E também as ordenanças a lei em forma das ordenanças que divide o homem. And the law in the form of ordinances also, which divides man. Mas o Evangelho de Deus vem pregar essa boa nova para o homem. The gospel of God comes in to bring these good news to man. O homem pode se libertar completamente. And the good news is that man can see himself completely free from all these things. Não é só entender que o Evangelho de Deus me limpou, me deu perdão dos pecados. Isso ainda é uma parte básica. It goes beyond being forgiven of our sins. Mas está me salvando do meu mau temperamento. But this gospel is saving me also from my temper, Está me salvando da minha impaciência, my lack of patience, da minha ira, my wrath, maledicência. the evil things I say. Não é? Right? Todo dia esse Evangelho de Deus está me salvando. The gospel of God is saving me every day. É isso que Paulo queria mostrar para os romanos, mas também ele queria mostrar para os judeus. This is what Paul wanted the Romans to see, but he also wanted
the Jews to see it. Os judeus ortodoxos são muito zelosos pelas coisas de Deus. The Orthodox Jews were very zealous for the things of God. Paulo era super zeloso pelas coisas, pela tradição dos seus pais. And so was Paul. He was very zealous for the tradition of his Perseguiu a father. igreja em nome de Deus. He persecuted the church even in the name of God. Nós visitamos Israel agora há pouco, irmão, no final do ano passado. Nós vimos um grupo de judeus ortodoxos, todos os dias que eles puderem ficar, ainda que tenha um negócio na cidade e tal, mas o tempo que eles podiam, estavam ali estudando Torá. E ficam assim, ó, o dia todo assim na frente de Torá, assim, ó, o dia todo estudando. So at the end of last year, we visited Israel, and we saw all these Orthodox Jews there. They spent the whole day, no matter what's going on outside, just studying the Torah, just going like this, just continually. Eles deixando de lado os prazeres da carne. Putting aside even the pleasures of Os the prazeres que o mundo pode dar, que eles são pleasures of the world. muito deles têm muito dinheiro, mas não se preocupam com aquilo. And some of them are even very rich, but they don't care Eu about that. digo esses que são ortodoxos. And some of the Orthodox Eles amam a Deus, amam a palavra, really tal, love God in the Word. achando que isso iria trazer libertação para eles. And they think that doing that in and of itself would bring them a freedom. É por isso que Paulo queima de zelo. And that's why Paul was burning in zeal. Aquilo que eles pensam que vai salvar eles não está ali a salvação. Because the thing that they thought was going to save them wasn't really going to A save them. salvação está na fé em Cristo. But salvation is in faith in Christ. A justificação é pela fé. Justification is by faith. Vocês entenderam por que Paulo escreveu Romanos? So now do you understand why Paul wrote the book of Romans? Ele quer mostrar para os judeus que é o Evangelho de Deus. He wanted the Jews to see what the gospel of God is. Aí a partir do capítulo 9 de Romanos, ele mostra um pouco esse zelo que ele tem pelos patrícios. Beginning in chapter 9, he begins to talk about the zeal he had for his countrymen. Romanos 9:1. Romans 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. I tell the truth in Christ, I'm not lying, my conscience also, bearing me witness in the Holy Spirit. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. That I have great sorrow and continual grief in my heart. Paulo tinha grande tristeza e incessante dor no coração. So Paul had this great sorrow and this continual grief in his heart. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen, according to the flesh. São israelitas, pertence-lhes a filiação e também a glória, as alianças. A legislação aqui é na composição da lei, a eles foi dada a lei. E o culto aqui são os serviços. E as promessas deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Verses 4 and 5, more Israelites, to whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, and the promises, of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternally blessed God. Amen. Hoje à noite já está tarde. So tonight it's late, it's getting late. Eu não vou falar completamente isso, de I uma will forma not, completa. will not complete this matter here tonight. This Mas eu message. creio que deu para vocês pelo menos perceber o contexto, But I believe that you were able to see the context. o coração de Paulo, This is Paul's heart. o propósito de Paulo em escrever o livro de Romanos. This is why Paul wrote the book of Romans. Aí você vai ler o livro de Romanos de outro ângulo. Then once you understand that, you read the book of Romans Não with apenas, different eyes. não apenas como livro de teologia, a justificação. O que é justificação? Not just as a theological book. Oh, what's Santificação, justification? What's sanctification? reconciliação. What's O que é reconciliation? transformação? What's transformation? Conformação, Confirmation? glorificação. Glorification? Fica tudo muito doutrinário. Because it becomes very doctrinal. Paulo está querendo mostrar, olha
a riqueza desse evangelho. But Paul wants to show us here the riches of this gospel. Pode verdadeiramente mudar a gente, And that the riches of this gospel can truly change. Pode mudar minha vida, Can change my life. mudar meu casamento, Can change my marriage. mudar a vida da igreja. Can change the church life. É para isso, é para essa direção que nós estamos vindo. And this is where we're heading. Se a gente não progredir, irmão, nós para no tempo. If we don't go forward, then we just get Deus vai ter stuck. que levantar outro povo para ir para frente. And then God has to raise another people to go. Eu não quero que seja outro povo, quero que seja I nós. don't want another people to go. I want us to go. Por isso, irmãos, vamos And that is right, brothers and sisters. aproveitar bem o evangelho de Deus. Let us take advantage of the gospel of God and Que o appreciate Senhor it. venha nos salvar completamente. May the Lord save us completely. Limpar-nos, irmão, de todos os efeitos do pecado. Cleanse us from all the damage that sin brought in. Toda a contaminação da alma. All the contamination we have in our soul. Cada vez mais tomando, revestindo-nos do novo homem. So that we can put on the new man. Vivendo uma vida, igreja, irmãos, cheia de compaixão, Live a church life with compassion. misericórdia, A church life that's full of mercy, perdão, forgiveness, o amor, love, ajudando uns aos outros, helping one another, considerando cada um aos outros superiores. considering one another others greater than ourselves. É para essa direção que o Evangelho de Deus quer nos levar. And this is where the gospel of God wants to take us. Aí, That's where. quando você prega o Evangelho, você sabe que benefício está dando para esses irmãos, essas pessoas que estão ouvindo. And then when you preach the gospel, you know what these people will receive when they receive it. Não é só dizer para ele que não vai para o inferno, não. It's more than just telling them you're not going to go to hell if you receive Ele it. vai ser tremendamente beneficiado pelo Evangelho de Deus. So the benefit he'll receive is far greater than that. Pois o Evangelho de Deus é o poder de Deus. The gospel Vamos of terminar God essa is the reunião power of lendo esse God. versículo. Vamos terminar essa reunião lendo Let's esse versículo. finish up this meeting reading this verse. Em Romanos Romans 1, 16. Vamos lá. Romans 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. In English. For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God's salvation for everyone who believes, to the Jew first and also for the Greek. Vocês entenderam? Primeiro do judeu. See here first to the Jew, Eles têm a preferência. for the Jews first. They have the preference. Espero que tenha ajudado vocês. So I hope you were helped by Amanhã a gente this. continua lá. We'll continue tomorrow. Jesus é o Senhor. Jesus is Lord. Amém?